E hoje, pessoal, eu quero trazer um tema, na verdade, é um acontecimento, né? Talvez eu me emocione nesse relato hoje, talvez não. Mas também se emocionar, não acredito que não vai ser problema. Quem já nos acompanha aí já viu que eu já chorei em tudo quanto foi momento aí. Rede nacional de televisão, já foi de tudo. Então tá tudo certo. É, mas eu quero falar um pouco sobre espiritualidade, conexões, consciência e olhar um pouquinho para dentro de si. Nesse Natal, né, agora passado, 2022, foi um Natal diferente em família. Meu pai teve uma complicação cardíaca e passou o Natal no hospital em Curitiba. E a gente estava por lá também com eles. Mas antes de eu falar sobre exatamente o que aconteceu, eu vou relatar aqui, eu quero voltar um pouquinho no tempo para que com isso que a gente passou, é, consiga, cada um consiga captar um pouquinho dessa história para si. Era mais ou menos outubro. Quem nos acompanha sabe que a gente faz escalada esportiva em família, com amigos, já quase 20 anos. E chegou nessa fase ali de outubro, novembro, vários amigos nossos nos convidaram para a gente fazer, no final do ano, passar, principalmente aqui perto não, né? A gente ia para a Argentina, a ideia era fazer uma viagem para a Argentina ou para Boitreira, que fica alguns quilômetros abaixo de Bariloche, como a gente já fez outras vezes, ou para conhecer um lugar novo, que é um pouco mais perto, mas também não é tão pouco, né? 1.500 quilômetros mais ou menos, pelo santuário e tal. E aquilo ficou assim, pá, pô, ia ser legal, ia ser um momento bacana, vamos, né, pós-pandemia, muita vontade, assim, de fazer essas viagens e tal. Vamos lá. Só que aconteceu uma coisa comigo muito significativa. Quando a gente teve essa ideia, com os amigos, eu fiquei meio incomodado com alguma coisa e eu não sabia direito o que era. E legal, então, vamos lá, vamos fazer e tal, vamos deixar mais, né, daqui um mês, dois, a gente começa a organizar, como é que vamos fazer e tal. E quando chegou em novembro, final de outubro, início de novembro, e a gente daí então teria que, né, tomar aquela decisão, se comprometer e fazer todo o processo, eu tive uma certeza que eu não deveria fazer essa viagem. Nada contra a escalada, nem pelos amigos, absolutamente nada. Eu tinha uma certeza que eu não deveria fazer essa viagem. Lembro bem da Maureen, né, que escala com a gente, a Maureen me perguntar assim, e aí, Davis, vamos fazer a viagem e tal, e o que vocês acham, né? E aí eu falei, Maureen, não vou fazer. A gente conversou em casa, eu expus para todo mundo o que estava se passando comigo, e na verdade eu estava com alguma coisa, né, falando para mim que eu não deveria fazer essa viagem, eu deveria visitar minha família. Comentei inclusive, né, com a Mauri naquela ocasião, que falei, meu pai, não sei porquê, mas a gente tem que passar um momento com eles lá e tal. E queria ficar mais próximo do pai e tal, umas coisas nesse sentido. E beleza, todo mundo, né, entendeu isso. A gente também tinha e tem, né, uma viagem que a gente em breve vocês vão estar acompanhando aí, de férias de fato. E daí a gente também achou que duas viagens, uma em cima da outra, ia ficar um pouquinho mais apertado e tal. Mas no fundo, no fundo, no fundo, tinha algo que me dizia que eu deveria ficar e não fazer essa viagem. Bom, mais uma vez a gente foi escalar, outros momentos escalar, outros grupos de amigos nos convidaram para fazer a viagem e tal. Eu falei, não, pessoal, a gente está decidido, nós não vamos fazer, a gente vai ficar por aqui, vamos fazer nossas férias em fevereiro, como a gente já está programado, e eu preciso visitar a família. E foi isso que aconteceu. Então a gente foi para Curitiba, optamos em ir de carro dessa vez, né? Também para curtir, a gente gosta de viajar de carro, curtir a viagem e tal, fomos para Curitiba. Quando nós chegamos em Curitiba, e nesse caso foi um pouquinho diferente, a Amanda estava em Goiânia, ia vir depois para Curitiba, e a gente chegou, eu e a Fábio, e a gente chegou no dia 23, se eu não me engano. 24 de manhã, a gente chegou tarde da noite, né?
E foi uma viagem bem complexa, assim, levou muito tempo, tinha várias quedas de barreira na 101. Foi uma viagem bem tensa, mas foi super top, assim, a gente foi bem preparado para a viagem, sabia do que ia acontecer, então a gente se divertiu muito na viagem, porque a gente estava até, deu para ler na viagem, deu várias coisas, né? E só que daí quando a gente chegou, né, a gente já chegou, ficou um pouco com a família e tudo, depois logo em seguida fomos dormir porque estava cansado e tal. Acordamos no outro dia de manhã. Quando a gente acordou de manhã, eu acordei mais cedo, estava lá preparando o chimarrão, desce a mãe, daí na sequência chega a Fábio e dali a pouco vem o pai. E quando o pai chegou, ele chegou falando muito estranho. Ele chegou falando, parecia que ele tinha um aparelho na boca, né? E enrolado assim e tal. E eu falei, cara, tem coisa errada, pai. O que tá acontecendo? E a mãe, parece que tá com um aparelho na boca e tal. Eu até meio que achei que ele tava usando o aparelho. E daí tá, eles foram tomar café, ele tomou o café. E quando ele voltou para sentar e a gente tomar um chimarrão, eu falei, pai, tira esse aparelho então, né? Dele assim, como assim? Que aparelho? Não usa aparelho? Eu falei, não, como assim, pai? Tu não tá com aparelho? Não, não tô com aparelho, não tem aparelho. Mas tu não tá falando direito. E aí, pessoal, o que aconteceu? Eles tinham uma programação para fazer e tudo, queriam fazer. Eu falei, não, não, não. Já, nós vamos pegar agora e vamos pro hospital. Já. Tu já conecta com o teu cardiologista. O pai tem uma série de situações envolvendo questão cardiológica há muitos anos, né? O pai fez fez ponte safena, mamar e tal, sempre se cuidou, evitou a todo custo ter um infarto, não chegou a ter um infarto, mas há 15 anos atrás fez uma cirurgia, depois colocou stenter e coisas assim. Mas quando aconteceu essa situação, eu vi que, cara, tinha que correr para o hospital porque a gente já tem vamos dizer assim, um certo entendimento do que acontece quando a pessoa está com dificuldade de falar e tal. Eu falei, pai, nós temos que ir para o hospital, contata teu cardiologista, avisa para ele que a gente está indo e que dá para fazer. Nisso o Dionísio, meu irmão, estava com o Lucas, filho dele, estava num jogo de futebol, a gente já estava se conectando, eu falei, Dionísio, estou levando o pai para o hospital, me diz qual é que é o hospital aqui que ele costuma ir, porque tem alguma coisa errada. E, resumindo, foi isso que aconteceu, a gente saiu, o pai foi muito top, ele entendeu que tinha alguma coisa errada, poderia ter sido o teimosão que fica em casa, 24 de outubro, né? É uma decisão fácil de tu ficar em casa e dizer, não, isso não é nada, sei lá, tomei a medicação, etc. A gente certificou que ele não estava tomando nenhum remédio que pudesse gerar esse tipo de coisa. Falei, pai, vamos que tem alguma coisa errada. Beleza, fomos todo mundo no hospital. Fomos pro hospital, ficou fazendo uma série de exames, ficou mais ou menos umas 11 horas, 10h30, 11 horas, até as 2 da tarde, chamaram a gente. Chamaram a gente, liberaram o pai. Falei, como assim, liberaram o pai? Então, deve estar bem agora, né? Quando ele chega, né, a gente vai pegar ele, fala aí, pai, tá tudo certo? Continua falando de um jeito estranho. Falei, mas não é possível isso, como é que um hospital libera dessa forma? Não, mas foi feito vários exames e não foi identificado nada. Eu falei, não é possível isso, tem coisa errada. Olha só, pessoal, a gente foi no hospital de ponta em Curitiba, né, que fez uma série de exames, né, tanto cardíaco quanto algumas ressonâncias, e liberou ele. E continuava acontecendo uma situação que a gente sabia que não poderia estar correta. De onde vem essa informação? Seria fácil dizer conhecimento, mas eu tenho certeza que não foi. Claro que o conhecimento nesse momento ajuda, né? Saber o que fazer, pesquisar, ler, isso que a gente fez, né? Ajudou e muito, mas algo dizia que a gente tinha que continuar. E eu bati o pé e falei, nós temos que ir no outro hospital. E assim foi feito. Graças a Deus, todo mundo foi compreensivo, entendeu que a situação não era uma situação simples.
A gente, nesse momento, o cardiologista dele estava de férias, mas foi um cara incrível que via o WhatsApp também concordou que tinha alguma coisa errada e pediu para a gente ir para um outro hospital específico, que é um hospital em Curitiba, mais focado na questão, não tanto cardíaca, mas mais a questão cérebro, né, e etc. E assim a gente fez, a gente pegou e foi para esse hospital, chegamos lá, o pai fez a triagem, e eu e o Dionísio ficamos pro lado de fora, a mãe entrou junto para a triagem, e não saiu mais a triagem. Entrou na triagem e já foi direto, até brincando, mãe, o que está acontecendo? Ele, tô entrando de salinha em salinha aqui, era exames que ele estava fazendo. Resultado, resumindo, o pai teve 4 micro AVCs naquele dia, 3 bem pequenos, um pouquinho maior, que é o que afetou a fala, e ele estava tendo, né, esses AVCs, acontecendo esses AVCs. Ficou internado, então dia 24 ele internou, né, e aí ele saiu de lá 27, se não me engano. Né, nesse período a gente ficou acompanhando, indo e voltando dentro dos horários, né, todo mundo ali e tal. Ele fez depois uma série de outros exames que descobriram que a carótida dele estava com 70% comprometida. E vocês veem como é que é o negócio. No último exame que ele tinha feito de acompanhamento médico com o cardiologista, ela estava entre 30 e 40. Então é um negócio assim muito amazing. Mas essa carótida comprometida estava liberando, né, esses pequenos... Se a gente depois em outro momento pode até falar um pouquinho mais, mas são esses pequenos nódulos de gordura, vamos chamar assim para ficar mais simples, que acabaram causando esses pequenos AVCs. Graças a Deus, né, pelo tempo que a gente fez isso, curto, não teve uma sequela maior. Na verdade não teve sequelas, ele está ainda agora terminando de fazer um trabalho para melhorar a fala dele, para voltar, está voltando, né, ao normal. E aí colocou um stentor ali e esse problema foi totalmente resolvido. Essa história, pessoal, eu estou contando ela para vocês, né, uma história bem particular, bem íntima, mas eu acho que se a gente quer, e esse é o propósito nosso também, que as pessoas tenham cada vez mais consciência, etc e tal, a gente tem que expor, né? Eu acho que o melhor caminho, eu vejo que o melhor caminho para que as coisas aconteçam é expondo aquilo que a gente vive, né? Eu acho que é o melhor ensinamento que a gente pode transmitir através da vivência, né? Muito mais do que, né, pelo somente o conhecimento, pela sabedoria daquilo que passou. Seria muito fácil eu dizer assim, talvez até uma questão voltada para o ego, dizer assim, pô, olha só, fui lá, fiquei, fiz o que fiz, entre aspas, porque não briguei, né, mas briguei para que isso acontecesse, de levar e tal, e salvei meu pai. Mas eu não penso assim, eu penso um pouco diferente. Primeiro que não fui eu que fiz isso. Né, tava a família inteira lá, cada um que estava lá fez uma parte desse processo. Então isso é uma conquista coletiva. Segundo, que eu tenho uma plena convicção de que a gente é um emissário de Deus. Quem estava fazendo, quem disse o que tinha que fazer, se é que foi dessa forma, era ele. E Deus, vocês entendam da forma como cada um deseja, né? Para uns Deus é aquele Deus religioso, para outros ele é mais espiritualizado, para outros ele é uma energia. Jamais vou entrar no critério religioso quando falar de espiritualidade aqui no Mind Your Best. Esse ser, esse algo superior que nos traz isso, né? Eu tenho a plena convicção que desde o momento em que eu rejeitei o final de ano, né, com a família, para fazer aquilo que a gente ama, que é escalar e tal, para estar mais próximo do pai, da mãe, né, da família nesse Natal, eu
executando o plano de Deus. Ele tinha um plano para mim, um plano para nós, e eu tinha que executar aquele plano. E o momento que a gente conseguiu se conectar com isso, eu consegui me conectar e todas as pessoas que estavam ao redor, eu acho que entenderam essa conexão, as coisas todas fluíram. Tudo funcionou para que ele tivesse a melhor assistência no melhor momento, no melhor tempo possível, né? Então, isso não tem preço. E isso só foi possível porque cada um de nós fez a sua parte e que a gente conseguiu olhar para dentro dessas. Uns podem dizer que é uma intuição, outros podem dar outro nome, mas é ter a plena convicção de que a gente está por aqui efetuando o trabalho, né, executando o trabalho de algo maior. Então essa mensagem eu queria, não quero, já sei que alonguei bastante com a história, mas quero deixar aqui para vocês que esse é o trabalho que a gente mais quer trazer aqui no Mind Your Best. Consciência, 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 para que a gente consiga olhar para dentro de nós mesmos, né, nos conectarmos com essas forças, com essas energias, com esse poder que existe dentro da gente, de realmente executar o plano de Deus e mudar completamente aquilo que está ao nosso redor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui para finalizar uma pequena metáfora que eu sempre uso em quase todas as minhas palestras, que é a metáfora do mosaico. Vocês sabem todos, né, o que é um mosaico. Depois eu, né, posso até fazer essa metáfora de uma forma mais legal. Mas se essa história não serviu, se essa história não foi adequada para você, se essa história te incomodou de alguma forma, não joga fora ela. Faz quando a gente vai montar um mosaico. Tem um monte de pedras, né, um monte de ladrilhos, a gente pega, encaixa, às vezes não encaixa, coloca de um lado. Vai lá, pega outro, encaixa, opa, encaixou, ficou legal, deixa ali. Então dessas histórias todas que a gente vai contar aqui no Mind Your Best, usa a metáfora do mosaico. Se não deu certo, se não ficou legal, se te incomodou, deixa de um lado. Pode ser que amanhã, com mais consciência, com menos isso ou mais aquilo, essa pedra ela se encaixe em outro lugar, né? Então só peço isso para você e espero que você tenha gostado. Bora lá!